E a mídia, e aí, claro, né, acho que a mídia hegemônica, né, total, assim, praticamente todo mundo, é muito sionista. Cara, isso é interessante, porque eu vejo os sionistas reclamando da mídia e eu vejo os caras pró-Palestina reclamando da mídia também, meu irmão. Acho que vocês estão olhando, cada um tá olhando o jornal do outro, só pode ser Não, eu isso. vejo assim, do acompanhamento dos grandes editoriais de jornais, principalmente do Jornal do Globo, que é aquele que passa meia-noite, que é bem do Jornal o Globo mesmo, Obrigado. é propaganda pró-Israel o tempo inteiro. É que eu acho que chegou num ponto agora que não tem como negar a realidade. Porque durante muito tempo, não sei se você teve essa visão quando estava aprendendo sobre isso, mas era uma brisa que passava a ideia de que era uma guerra de igual para igual. Tá ligado? Em termos de paridade, assim. E eu acho que esses últimos eventos de outubro de 23 mostraram que não é isso. Que é isso. Que Israel tem uma soberania muito maior do ponto de vista, principalmente aéreo. Então, bombardeio o tempo todo. E os rebeldes palestinos não têm o mesmo tipo de instrumento, de possibilidade. Eu acho que o que não significa que eles sejam ineficientes. Só é diferente. Então, tipo, essa narrativa de é uma guerra de igual para igual, ela já cai um pouco. A narrativa de que Israel é um ponto de civilização. Pô, é muito contraditório. Você está falando, é uma sociedade civilizada, é uma democracia que bombardeia acampamento de refugiado, que tipo, incendeia as pessoas assim, deliberadamente, e dá risada, e fala que é pouco. Você consegue encontrar na internet vários registros de pessoas de Israel que comemoram essas mortes, que comemoram esse tipo de projeto. O resultado prático disso é que você vai formar uma resistência a esse movimento. Você perguntou, né, sobre esse uso da violência, né? Tem um autor palestino, tinha um autor palestino chamado Ghassan Kanafani. Ele foi parte de uma organização marxista-leninista palestina que chamava Frente Popular de Libertação da Palestina, a FPLP. E ele era um intelectual palestino, um cara que era militante, organizado em guerrilha, tal, um poeta, um cara famoso, assim. Foi morto num atentado à bomba, ele e a sobrinha dele, saindo de uma doceria. Isso, tipo, em 80 e tralala. E ele tem um vídeo, em uma entrevista que ele dá pra BBC, pra algum veículo britânico, que ele fala sobre... Que o repórter pergunta, mas você não quer trazer conversas de paz? Você não quer acabar com a violência? Porque as pessoas estão morrendo. E aí ele fala, mas quem que tem que acabar com a violência? A gente tava aqui, de boa, vivendo a nossa. Os caras resolveram entrar. Ah, mas e as conversas de paz? Não é bom ter conversas de paz? E foi daí que eu peguei aquela referência. Essas conversas que a grande mídia vende, que são necessárias que os palestinos façam para que a paz seja estabelecida na região, não é paz. É capitulação à dominação. É a paz nos termos de Israel. É a paz nos termos desses países. E assim, eu acho que é muito difícil existir uma resposta ao colonialismo que não demande de tanta intensidade de uso da força como o próprio colonialismo tem. Tipo, o que possibilita que um povo se liberte de uma colonização? Um processo de organização generalizado, enorme, contra esse poder. Pô, olha o Vietnã, cara. O Vietnã ficou em guerra entre 54 e 75. O Vietnã recebeu mais bomba no território deles, que é uma tripa, né? Geograficamente, com todo respeito, é uma tripa. Recebeu mais bomba que todos os países da Segunda Guerra Mundial combinados. Ah, não sabia disso não. 21 anos de guerra, cara. 21 anos de guerra anticolonial. Primeiro contra os franceses, que eram os dominadores da região. Depois eles saem em 60. Aí tem uma tentativa de reunificação de uma eleição que iria acontecer. O governo do Vietnã do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos, rompe com o processo eleitoral, decide que não vai fazer, fecha o regime. Aí os Vietcongs, né, o Vietnã do Norte, invade para poder promover a reunificação. E os Estados Unidos entram de novo. Numa guerra que se estendeu, no caso da participação dos Estados Unidos, por mais de 15 anos. Entre 10 a 15 anos. E uma guerra que levou o povo estadunidense, a classe trabalhadora estadunidense, para onde? Para vala. Para vala, para quê? Para nada.
Para nada. Nada. Não teve ganho. Tem os cemitérios enormes dessas pessoas que estavam ali cumprindo a função desse Estado colonial, esse Estado que estava ali, né, defendendo esses interesses. Deu uns filmes, vai. Platoon, bom demais, Rambo. Nascido para Matar. Cara, Rambo pra mim é um retrato ótimo disso. Não ironicamente, Rambo é um filmaço porque é isso. É um cara que foi pra uma guerra que foda-se, que não tinha nada a ver com ele. E volta todo fudido. Volta todo fudido e a sociedade olha pra ele e fala, porra, boa sorte aí, hein, campeão. É a mesma coisa, pô. Você olha pras guerras, o que aconteceu com o Iraque, cara. O Iraque não é a mesma coisa desse papo do Irã? Lembra das armas de destruição em massa que o Saddam Hussein guardava no quarto dele? Guardava no porão da casa dele? Nunca encontraram nada. Nada. A Líbia, velho. A Líbia que passou por uma intervenção em 2011 contra o Muammar Gaddafi. A Líbia era o país que tinha o maior IDH da África. Era um país que tinha um desenvolvimento muito maior, uma soberania muito maior. Hoje em dia, nos portos de Trípoli, que é a capital da Líbia, você tem a realização de comércio, contrabandeado, ilegal, evidentemente, de pessoas escravizadas. Esse é o nível da decadência da civilização, se a gente pode chamar assim. Sabe? Esse é o nível. Então, tipo, como que você sai desse circuito de dominação? Como que você tira esse poder de violência que o Estado de Israel perpetuou naquela região? Como que você faz isso? Sim, todos os acordos de Israel quebra. Israel invade. Israel bloqueia Gaza desde 2008. Faz um cerco. É um campo de concentração a céu aberto. E ninguém faz nada. Uma hora, alguém ia fazer alguma coisa. Então, tipo, não é fazer uma ode à violência, né? Acho que não é isso, mas é entender que no processo histórico é um processo de libertação que acontece. Assim como, por exemplo, os americanos se libertaram dos ingleses. Não é um processo anticolonial? Assim, você tem alguns debates sobre a sociedade que nasce ali, né? A sociedade dos senhores e tal. Mas no centro do debate, na coisinha assim, não é um movimento anticolonial também? Que precisou ser construído em cima de mobilização de organização e inevitavelmente de conflito? Se os caras estão ocupando ali há 75 anos, eles não vão sair de bom grado. Eles não vão sair por favor, obrigado. Porque eles nem entraram por favor, obrigado. E aí você deslegitima a luta dos povos colonizados. Aí você fala que eles são violentos, que eles são bárbaros, que eles não são civilizados, que eles são terroristas, que eles são isso, aquilo, para poder, tipo, pintar eles como sociedades inferiores mesmo, sociedades que não têm o direito de se defender. Por que Israel tem o direito de se defender e os palestinos não? Tem até resolução disso na ONU, no direito internacional. Se uma região é dominada militarmente por outra, o povo dessa região dominada tem o direito à autodefesa, inclusive na luta armada. Onde já se viu isso? Só que é isso, a mídia tenta pintar uma imagem de que Israel é a civilização, os palestinos são a barbárie, e, portanto, nessa lógica, o civilizador, né, aquele que vai educar, que vai levar à luz, será o farol de humanidade para aquele povo, pode fazer o que ele bem entender. Porque ele está sob uma missão de civilização. Né? E não há nenhuma esperança de conciliação ali. De forma nenhuma. Nenhuma. Inclusive, eu acho que o arrastamento da guerra para essa situação que a gente está vendo hoje é um sinal de enfraquecimento do Estado sionista. Eu participei aqui no Critique, com o Breno Altman, de um episódio que a gente fez sobre as guerras do mundo. E o Breno ele fez uma aproximação, ele fez uma fala que eu achei muito, assim, perspicaz e muito na veia. Que a gente está vendo a contagem regressiva do Estado de Israel. Porque, apesar de não parecer, né? Porque Israel tá, né, desse jeito. Só que Israel precisa forçar cada vez mais a barra de repressão, de ataque, de violência, desse incentivo do discurso colonial, de guerra, para manter seu projeto. Porque senão o bagulho degringola. Para onde que Israel está indo agora? Limpeza étnica. Estamos falando de genocídio. Igual ao Holocausto, Igor. Por isso que eu afirmo, sem medo de ser feliz. Sem medo. Israel é a Alemanha nazista do nosso tempo.
Caralho, é que isso bate muito errado. É, mas é isso. Não posso fazer nada. Todas as evidências, as tendências apontam para isso. A gente está vendo desumanização, campos de concentração, pessoas morrendo de fome, leis que não permitem essa circulação, essa liberdade civis plenas há muito tempo. Qual que é o nome disso? Qual que é o nome disso? Se não nazifascismo, nazi-sionismo, sei lá. É o mesmo processo. E que assim, se tenta pintar que o Netanyahu é o grande problema, né? De que ele particularmente é um maluco, que se aí você tira ele, acabou o problema. Não é uma questão focada no Netanyahu. O Netanyahu, ele é a expressão mais radical nesse momento do sionismo. Ele é a expressão mais radicalizada dessa ideologia. Certo. Mas isso é um princípio que é compartilhado por quase toda a sociedade israelense, sociedade sionista. Quase toda ela compartilha dessas ideias. Você vai encontrar vários vídeos na internet da molecada em Tel Aviv comemorando o bombardeio de hospital e de escola. É isso. Por quê? Porque palestino não é gente. Porque nessa lógica não é. Percebe como nesse caso, Igor, eu acho que a gente retira um certo lugar moralista do que a guerra significa, né? A gente passa a ver ela como parte de um produto histórico. Não só se ela é boa ou se ela é ruim, mas como parte dessas relações. Porque se a gente não vê que o povo palestino... A gente vê, né? O povo palestino passando por tudo isso. Diariamente. Por que agora, nesse momento que eles se levantam e apresentam uma resistência efetiva a isso, eles não teriam o direito de se defender? Pô, a gente tá falando de mais de 50 mil palestinos oficialmente mortos nos registros do... Fora os que estão sob escombros. Saiu um relatório. Depois eu mando para, enfim, mando pro episódio para botar, tá? Um amigo meu postou um dia e aí eu li e esqueci o nome do relatório, mas é de um professor que fez uma análise sobre geológica, geográfica, sei lá, que estipula que mais de 400 mil palestinos já foram mortos. Que os dados que a gente tem hoje são os dados oficiais. Lembra? Você falou o bagulho da história. Eu tenho os dados oficiais aqui. Esses dados corroboram uma certa narrativa. E esse professor está falando, não, tem alguma coisa aqui nessa análise que mostra que quase 1/4 da população de Gaza foi morta.